Fala galera, tudo bem? Hoje eu vim trocar uma ideia com vocês sobre o GH, o hormônio do crescimento, e os nossos objetivos iniciais serão descrever o eixo de regulação que é definido pelo GH, hormônio secretado pela adenohipófise. Logo depois, nós vamos falar sobre os mecanismos de ação desse hormônio. Focaremos também nas anormalidades, nas alterações relacionadas à secreção do GH e depois vamos discutir o uso do GH pela medicina do anti-envelhecimento. É algo que já passou da hora. Bem, o GH ele é um hormônio hipofisário, ele está inserido dentro do grupo dos hormônios tróficos e ele está localizado Ele é produzido por uma glândula que está localizada numa região muito específica, próximo ao corpo caloso, próximo ao tálamo, próximo ao tronco cerebral, próximo à glândula pineal. Ali logo abaixo você vai identificar o hipotálamo, que é uma cavidadezinha localizada dentro do encéfalo. O hipotálamo é uma área importante porque ele produz vários hormônios que regulam a função hipofisária, né? Além do GH, a adenohipófise produz e secreta vários outros hormônios tróficos. Todos eles apresentam uma regulação por conta dos fatores de liberação hipotalâmicos. Então, o hipotálamo é uma região muito importante nesse centro de controle. E logo abaixo, a gente identifica a neurohipófise, uma fração da glândula que não produz hormônios, só armazena e secreta um outro conjunto de hormônios hipotalâmicos, e aí sim a gente consegue identificar ali a nossa adenohipófise, glândula responsável pela produção de GH e por outros hormônios tróficos, outros hormônios que estimulam glândulas do teu corpo a produzirem secreções. Bem, quando a gente pensa no eixo de regulação do GH, a gente precisa iniciar a nossa discussão falando sobre o hipotálamo. O hipotálamo produz o GHRH. Felipe, o que é isso? É uma sigla, obviamente, né? Deriva do inglês, seria o fator de liberação de hormônio do crescimento. O fator de liberação do hormônio do crescimento estimula a adenohipófise a produzir o hormônio do crescimento. Dito isso, a gente pode então pensar agora em duas ações específicas. Porque o GH ele vai estimular principalmente o fígado a produzir os fatores de crescimento, e aí o principal elemento seria o IGF-1, o fator de crescimento similar à insulina. Alguns autores chamam isso de somatomidina C, e aí grande parte das ações sobre o crescimento estão relacionadas ao IGF-1. Ele tem um efeito sobre o tecido cartilaginoso, ele tem um efeito sobre o tecido ósseo e ele também tem um efeito sobre o tecido muscular. Esses números que você está observando ali em tecido cartilaginoso e em tecido muscular é para falar do mecanismo de ação desse fator de crescimento especificamente sobre esses tecidos. Mas o GH ele também apresenta ações metabólicas, né? Seriam as ações diretas, aquilo que está diretamente relacionado ao hormônio em si. Essas ações metabólicas contemplam a resistência insulínica, uma discussão que a gente já vai ter. Bem, os principais estímulos para que a gente promova a liberação do GH. Obviamente que existe um componente genético na determinação da secreção do hormônio. O exercício é algo bastante importante para a secreção do GH. Ao longo do dia a gente tem aproximadamente 6 picos de secreção de GH, e aí nesses picos o exercício pode potencializar a sua secreção, né? O sono é outro detalhe bastante interessante. O sono ele é dividido em algumas fases, né? Você tem a fase REM e a fase não REM, que é onde você tem um movimento rápido dos olhos, e o período anterior a essa fase REM é onde você tem um sono profundo, é onde você tem picos de secreção de GH. Então aquela ideia de que criança que não dorme cedo não cresce, ela é verdade, ela tem uma parcela de verdade em relação a isso. As altas concentrações de grelina também promovem secreção de GH. A grelina é um hormônio produzido pelo estômago. Quando ele fica muito tempo sem preenchimento, é um indicador de fome, né? E aí é interessante que a gente produza o GH, porque o GH, ele apesar de ser um hormônio anabólico, ele vai agir metabolicamente mobilizando substratos energéticos. A alta de aminoácidos também estimula a secreção de GH. Nada surpreende, né? Levando em consideração que GH é um hormônio que vai estimular a síntese proteica. Então, a alta de aminoácidos promove a secreção de GH e ele, por si só, faz com que as células definam a produção de proteínas. A redução da glicemia e a redução da concentração de ácidos graxos
no plasma também são fatores que predispõem à liberação do GH. Exatamente pelo fato do GH, como eu disse anteriormente, apesar dele estimular vias anabólicas, ele acaba mobilizando, né, substratos para que o teu corpo se mantenha em atividade. As vias de inibição, você também tem um componente genético forte relacionado a isso. Estresse, que para nós é qualquer coisa que promova ruptura com o equilíbrio interno, ruptura com a homeostase, é outro fator preponderante na inibição da secreção do GH. Anormalidades, obviamente, podem interferir diretamente na secreção do GH. Redução da concentração de aminoácidos, redução da grelina, aumento da glicemia e aumento da concentração de ácidos graxos promovem também uma inibição na liberação do GH. Nesse eixo de regulação, as setas que estão em verde indicam, obviamente, estímulo. Isso é algo convencionado, né? Em vermelho, com a barra, indica inibição. Significa dizer que existe uma retroalimentação negativa, um feedback negativo. Altos níveis de IGF-1, altos níveis de GH podem configurar uma inibição na adenopófise, uma inibição no hipotálamo para a gente suprimir esse eixo de regulação. Bem, falando em mecanismos de ação, né? O GH ele vai agir no músculo estriado esquelético, ele vai agir também no sistema esquelético, isso compreende basicamente tecido ósseo e tecido cartilaginoso. No tecido cartilaginoso, ele promove uma hiperplasia do disco epifisário e ele também estimula a síntese de matriz óssea. Quando eu olho para o osso, eu identifico essa estrutura morfológica, né? Essa é a estrutura do osso. As extremidades são chamadas de epífises. A parte mais interna, mais central, a gente chama de diáfise. E entre a epífise e a diáfise estão localizados os discos epifisários. Felipe, o que são discos epifisários? São moldes de tecido cartilaginoso, são pequenas peças de tecido cartilaginoso que servem para o processo de ossificação. Servem para um evento de ossificação descrito como ossificação endocondral, em que o tecido cartilaginoso ele é submetido a um processo degenerativo e no local você tem a inserção de células progenitoras de tecido ósseo. E aí, obviamente, você vai ter um crescimento do osso em extensão, que é o que você está identificando agora nesse momento na imagem. Só que além do crescimento do osso em extensão, a gente também tem um crescimento em espessura. Isso está relacionado ao aumento do número e da atividade dos osteoblastos, que são as células do tecido ósseo, que vão produzir a matriz óssea, onde a gente vai depositar os elementos minerais, né? Onde a gente vai depositar o cálcio, o fosfato, onde a gente mineraliza essa matriz. A gente também consegue identificar no osso o processo de vascularização, né? Que é extremamente intenso, muito grande. Você tem um tecido que é preenchido por canais, né? Onde você tem vasos e nervos inseridos. Você tem a cápsula articular e você tem o osso esponjoso, que é onde você vai ter uma menor densidade mineral ali estabelecida. Então, sobre o sistema osteoarticular, o GH estimula a proliferação do disco epifisário, estimula a proliferação dos osteoblastos, também aumenta muito a atividade dessas células, e aí a gente tem, além de a formação do tecido ósseo, a gente tem a possibilidade de sintetizar a matriz óssea. Então, o osso, além de crescer em extensão, ele também cresce em espessura. No sistema muscular, especificamente no músculo estriado esquelético, o GH ele vai estimular a síntese proteica. Isso porque ele é um forte indutor da expressão gênica, né? Então, alguns genes entram em atividade, produzem transcritos de RNA que vão ser traduzidos em proteínas. O GH ele também é um forte inibidor da proteólise, então ele preserva as proteínas que estão inseridas dentro da estrutura muscular e ele altera a permeabilidade das membranas aos aminoácidos. Então, veja bem, a partir do momento que você tem um aumento na concentração de aminoácidos no plasma, você estimula a secreção do GH, o GH altera a permeabilidade das membranas a esses aminoácidos, aumentando a captação, estimulando a síntese proteica, induzindo a expressão gênica, e aí você tem um processo de hipertrofia. E aí já dá para você começar a compreender por que o GH é o queridinho, né, atualmente, desses grupos populacionais que tentam promover eventos de hipertrofia, né? O GH ele também tem um efeito metabólico muito importante, que seria de definir a resistência insulínica. Só um detalhe, eu estou falando o tempo todo sobre o efeito do GH, né? Mas que fique claro, que essa ação do sistema osteoarticular e essa ação do sistema muscular, no músculo estriado-esquelético, elas são determinadas pelo IGF-1. Elas são determinadas pelo fator de crescimento similar à insulina. A resistência insulínica ela é determinada diretamente pelo GH. E aí agora eu peço que você desenvolva um raciocínio comigo, porque
A insulina, ela age basicamente alterando a permeabilidade das membranas à glicose. Faz isso na célula adiposa, faz isso no músculo estriado esquelético. E aí, se eu tenho uma alteração na permeabilidade das membranas à glicose, essas células viram verdadeiras esponjas. E aí elas aumentam muito a captação da glicose, que vai ser utilizada para diferentes fins nesses tecidos. Pois bem, se o GH define uma resistência insulínica, a insulina não opera. Se a insulina não opera, esse sujeito ele vai ser um sujeito hiperglicêmico enquanto estiver o pico de GH e hiperinsulinêmico. A glicemia aumenta porque a insulina não exerce mecanismo de ação e eu não paro de produzir insulina exatamente pelo fato de não existir uma retroalimentação negativa, um feedback negativo. Daí a gente afirmar que o GH ele tem um efeito diabetogênico, né? Ele mantém o sujeito no estado hiperglicêmico e hiperinsulinêmico enquanto o GH estiver sendo secretado ou enquanto ele estiver sendo administrado, que é a nossa discussão futura. Se eu tenho um efeito diabetogênico, o meu corpo entende que falta glicose no plasma, né? E aí, além da glicemia estar aumentada, você ainda favorece a glicogenólise, favorece a gliconeogênese, e aí os níveis glicêmicos aumentam ainda mais. Bem, como o meu corpo entende, né, que apesar da insulina estar sendo produzida, ela não exerce mecanismo de ação, como a célula adiposa não consegue fazer a captação da glicose, ela entende que está havendo um período de privação alimentar intenso ali. E aí a gente tem um forte estímulo à lipólise. Esse triglicerídeo ele vai ser degradado, o ácido graxo vai para a beta-oxidação, para as vias de ressíntese do ATP, e o glicerol é substrato para a gliconeogênese. E talvez agora fique claro porque que o GH realmente é o queridinho, né? Porque além dele propor um aumento da síntese proteica, uma hipertrofia da fibra muscular, ele também promove uma redução do percentual de gordura. A gente vai ver que esses resultados eles são muito pouco significativos quando o GH exógeno é administrado para o sujeito, né? E aí quando a gente fala em GH exógeno, a gente está falando basicamente de IGF-1. Bem, as anormalidades relacionadas à secreção do GH. Nós temos uma condição chamada de panhipopituitarismo, é uma falência da hipófise, né? No geral, deriva de um tumor na região, que acaba comprimindo a glândula, gerando a falência da atividade. Essa é uma situação extremamente grave. Obviamente que esse sujeito vai apresentar um quadro de nanismo, né? Mas ele não produz outros hormônios hipofisários, dentre eles o TSH, caracterizando um quadro de hipotireoidismo. Ele não produz o ACTH, e aí sem o ACTH eu não consigo produzir cortisol. Isso faz com que eu tenha uma deficiência grande no meu sistema imunológico, esse sujeito está sempre suscetível a infecções oportunistas. E a característica mais marcante é que esses sujeitos eles não produzem os hormônios gonadotróficos. E sem eles eu não consigo produzir estrogênio e progesterona no corpo da mulher, não consigo produzir testosterona no corpo do homem, e aí eu não consigo disparar a transição do corpo juvenil para o corpo adulto. Eu não desenvolvo caracteres sexuais secundários. Então, no geral, são indivíduos de baixa estatura e que não desenvolvem caracteres sexuais secundários. É diferente da síndrome de Laron. Essa síndrome ela é uma incapacidade hepática que o sujeito tem de produzir o IGF-1. Repara que se ele não produz o IGF-1, ele vai apresentar uma anormalidade relacionada ao crescimento, ele vai ter um quadro de nanismo ali estabelecido, mas ele não apresenta as outras comorbidades que são determinadas pela ausência dos outros hormônios hipofisários. Então ele é um indivíduo que tem baixa estatura, mas que tem todas as outras funções fisiológicas preservadas. Uma outra condição é uma mutação específica, né, para o receptor, para o fator de liberação de hormônio somatotrófico, levando em consideração que o hipotálamo produz o fator de liberação, a adenohipófise responde produzindo GH, é a ausência do receptor na adenohipófise para o fator de liberação que faz com que eu tenha um decaimento na secreção de GH. Esse indivíduo também vai ser um indivíduo de baixa estatura, mas com todas as outras funções fisiológicas preservadas. Existe uma hipersecreção do GH antes de eu completar o crescimento ósseo, isso define um quadro de gigantismo, né? Eu sempre chamo a atenção para o jogador de vôlei da seleção paralímpica do Irã, nos últimos Jogos Paralímpicos ele ganhou praticamente, né? Aquela competição sozinho, porque ele conseguia cortar acima do bloqueio, ele conseguia bloquear todos os ataques dos adversários, e aí apesar da gente ter uma seleção paralímpica extremamente boa, né? A gente também não conseguiu ter sucesso por conta desse sujeito. E você tem uma hipersecreção de GH também
após completar crescimento ósseo. Repara, se eu tiver essa hipersecreção após completar o crescimento ósseo, eu não disparo um quadro de gigantismo, mas eu me torno acromegálico. Pelo fato de eu aumentar a síntese da matriz óssea, eu tenho um maior espessamento das minhas extremidades. Isso fica muito marcado nos ossos da mão, dos pés, na face. Eu tenho uma projeção do arco supraorbital, uma projeção do malar, a mandíbula se projeta, né, se torna prognata, você tem uma separação dos dentes. A gente tem uma característica muito marcante para essas pessoas que têm uma hipersecreção de GH após completar o crescimento ósseo. Bem, visto isso, a gente pode começar a discutir as relações que o GH apresenta, né, com a saúde, né, e obviamente em relação à medicina do anti-envelhecimento. O GH ele vem sendo prescrito de forma indiscriminada, né? Ele vem sendo prescrito com a ideia de que ele poderia promover um processo de rejuvenescimento, que o GH ele garantiria um corpo juvenil. E o que a gente vai ver é algo extremamente surpreendente, porque se o GH promove um rejuvenescimento, ele deveria promover um aumento da longevidade, né? Ao rejuvenescer, você acaba tendo uma morte não precoce, e não é isso que a gente observa. Esse foi o primeiro artigo que eu utilizei como disparador para fazer uma análise desse processo. Ele foi publicado agora em 2019, numa revista de alto fator de impacto. Acho que vale a pena quem é interessado sobre o tema dar uma olhada no artigo na íntegra, né? E ele trouxe alguns resultados para mim que são muito interessantes. Dentre eles, ele apresentou essa tabela comparando modelos humanos com outros animais que podem apresentar alterações na secreção do GH. A primeira síndrome em destaque é uma mutação no receptor, né, para o fator de liberação do hormônio do crescimento. Se eu não tenho a presença do fator de liberação do hormônio do crescimento, eu caracterizo a não secreção do GH. A não secreção do GH define uma não secreção do IGF-1. E aí os resultados que a gente observa é um aumento da adiposidade. Isso existe uma correlação direta pelo fato do GH estimular a lipólise, né? A gente tem uma redução da massa magra, mais uma vez isso está relacionado ao GH promover a lipólise por conta daquela resistência insulínica, né? Bem, sem o GH eu aumento a sensibilidade insulínica, significa dizer que o meu corpo responde de forma mais efetiva, e aí obviamente a secreção de insulina passa a ser menor. A gente tem uma redução na incidência dos casos de câncer e a longevidade, ainda existe uma interrogação sobre o fato, nesse artigo ele pontua isso, mais à frente eu vou pontuar um outro artigo de um caso, né, de indivíduos que moram no Sergipe, no distrito chamado de Itabaianinha. São todos casos de nanismo por diferentes razões, né? No geral está associado à síndrome de Laron lá, e aí a gente vê que a longevidade é algo surpreendente, né? Bem, todas as outras condições, tanto em humanos, por uma incapacidade de eu produzir o GF1, quanto em modelagem de animal, nesses dois modelos, onde além de eu não produzir GH, eu não produzo prolactina e não produzo TSH, e no quinto modelo, onde eu sou nocaute para o fator de liberação do hormônio, e sou nocaute também em relação à incapacidade de eu produzir o GF1, dá para a gente perceber que em humanos tem uma interrogação na longevidade, mas em todos os outros modelos de animais você tem um aumento da longevidade, né? E isso é algo muito bem estabelecido. Nessa imagem, as imagens eu vou pontuar mais à frente, os estudos que falam sobre a reposição de GH, nós tivemos um estudo na década de 90 que mostrou que o GH promove um aumento da massa muscular, um aumento da densidade mineral óssea, uma redução da adiposidade, mas nenhum outro pesquisador conseguiu reproduzir esses resultados. É algo bastante interessante, né? Lembra que quando a gente trabalha com uma metodologia científica, a gente cria protocolos que podem ser reproduzidos, e aí, obviamente, que se os meus resultados são fidedignos, eu preciso encontrar resultados semelhantes ao reproduzir esses experimentos. Todos os indivíduos que fizeram uso do GH tiveram condições adversas, reclamaram de dor articular, de edema. A síndrome do túnel do carpo foi algo também muito, muito presente, né? Síndrome metabólica, que está relacionado a essa resistência insulínica, e diferentes casos de câncer também foram relatados. Alguns estudos que apresentam resultados satisfatórios para a reposição do GH utilizaram grupos muito pequenos, né?
E aí, mais uma vez, trabalhando com a metodologia científica, você pode estar com uma amostra contaminada, a ideia é que você trabalhe com um grande número de indivíduos. Eles fizeram um teste de curta duração, então a gente não conseguiu observar os efeitos adversos do GH, ou não utilizaram o grupo controle, ou seja, eles compararam o sujeito, ele com ele mesmo, usando o GH, sem ter um grupo controle. De repente eu colocaria qualquer outra substância que não o GH e teria o mesmo resultado. Então não são estudos que apresentam grande embasamento teórico para que a gente comece a prescrever GH para a população como geral. Esse estudo mostrou a deficiência na produção do hormônio do crescimento, sobre a saúde, sobre a longevidade, trabalhou com modelos animais, os mesmos animais que a gente citou na condição anterior. Esses animais são produtos da biotecnologia, né? Essa primeira variação seria um sujeito nocaute para o fator de liberação do hormônio do crescimento. E aí, se eu não tenho a produção desse hormônio lá no hipotálamo, toda a minha via bloqueada, então eu não produzo GH, eu não produzo GF1. E aí, quando eu comparo esse sujeito, que é nocaute, né? KO é nocaute para essa característica, com um sujeito normal, eu vejo que esses sujeitos apresentam um aumento da longevidade, ou seja, a ausência do GH, a ausência da via de sinalização do GH promove um aumento da longevidade num animal que não produz o fator de liberação hipotalâmico. Um outro animal que apresenta uma deficiência específica na liberação do GH, obviamente inibindo também a minha via, também apresenta um aumento da longevidade. Então, mais uma vez, numa outra condição experimental que também resulta no bloqueio da secreção do GH, a gente também observa aumento da longevidade. Nesse outro modelo de animal, o que a gente tem é a ausência, né, do receptor hepático para o GH, e aí eu não tenho a produção do GF1. Repara que apesar de eu ter uma grande secreção de GH, eu tenho uma ausência do fator de crescimento similar à insulina, ou seja, eu bloqueio parte da via de secreção do GH, da via de sinalização do GH, e aí mais uma vez eu tenho um aumento da longevidade. E aí no nosso último caso a ser analisado, o que a gente tem é um animal nocaute para o receptor, para o fator de liberação do hormônio do crescimento, e esses animais também, por bloquear a via de sinalização do GH, apresentam um aumento da longevidade. E aí eu chamo a atenção para um fato. Se o GH, né, se a ausência da via de sinalização do GH promove aumento da longevidade, por que o GH é prescrito na medicina do anti-envelhecimento? Deve ter alguma coisa relacionada aí. Talvez seja o aspecto mercadológico, né? Enfim. No distrito de Itabaianinha, Sergipe, a gente encontrou uma população inteira, né, que apresentava uma mutação para o hormônio de liberação do GH, né, o fator de liberação do GH estaria ausente, e aí a gente produziu esses 3 sujeitos aí. Na verdade, o distrito inteiro apresenta um grande número de indivíduos com esse quadro de nanismo, exatamente por processos de endocruzamento, né? Os 2 da esquerda são irmãos. Esse senhor, aos 89 anos de idade, ele estava tocando gado, caiu do cavalo, teve um trauma de crânio e não morreu. Ele faleceu aos 94 anos de idade por causas naturais, e ele apresentava uma estatura de 1,23 m. Chama atenção para o fato de que o pesquisador, que obviamente tem metade da idade desse sujeito, já apresenta um cabelo grisalho, enquanto que ele não. Essa senhora também morreu de causas naturais, a irmã dele tinha 1,16 m, 103 anos de idade. E do lado, um outro componente da família que tinha 1,07 m, morreu aos 65 anos, provavelmente por stroke o meu pai. Um acidente vascular, né? Algo semelhante a um derrame. Também é uma causa natural, né? Então, significa dizer mais uma vez que se a medicina do anti-envelhecimento preconiza a ideia de que o GH ele deveria ser utilizado com esse fim, bem, então ele deveria aumentar a longevidade e não reduzir a longevidade, né? Então a primeira crítica que eu faço ao uso indiscriminado do GH seria esse. Todos os animais que são nocautes para via de sinalização têm maior longevidade. Esse grupo de humanos que são nocautes para via de sinalização específica do GH, né? Específica do GH, também apresenta um aumento da longevidade. A possível explicação para o aumento da longevidade inclui múltiplos fatores. Eu gostaria de chamar a atenção somente para o último fator, né? Para aqueles 2 últimos fatores lá embaixo. A gente tem uma diminuição na via de sinalização do GH, isso promove um aumento da capacidade antioxidante do teu corpo. Parece que isso está relacionado com a longevidade, né? O fato da gente suportar o estresse oxidativo,
que é determinado pelos radicais livres, que são moléculas, né, elementos que a gente produz naturalmente pelas diferentes vias bioquímicas. Essa resistência ao estresse oxidativo é o que pode estar por trás desse aumento da longevidade. A gente sabe que esses radicais livres danificam, né, ácidos graxos insaturados na membrana, o que conduz à apoptose, à morte celular precoce. A gente sabe que esses radicais livres promovem a oxidação de ácidos nucleicos, causando lesões que podem conduzir a mutações, né, que podem conduzir ao câncer. Então, parece que o aumento da longevidade estaria diretamente relacionado à redução do estresse oxidativo. Um outro fator interessante é que ele aumenta a expressão de mTOR C2, essa variável está diretamente relacionada com o controle da proliferação celular. Então, o GH ele pode... a ausência do GH, né, pode promover uma melhora na capacidade de reparo dos tecidos. A ausência das vias de sinalização do GH também acabam reduzindo a produção de mediadores pró-inflamatórios, aumentam a secreção de adenopectina, que é um hormônio que aumenta a sensibilidade insulínica. Isso faz com que a gente produza menos insulina, né, levando em consideração que ela é mais efetiva. Isso também pode estar relacionado com o aumento da longevidade. Esse outro artigo, de 2018, fez uma bela revisão sobre o hormônio do crescimento e os processos de envelhecimento. Nessa revisão a gente chegou aos mesmos resultados, né? Ao fato do GH melhorar a capacidade de reparo, reduzir o estresse oxidativo, melhorar a sensibilidade insulínica, né? Reduzir a incidência de câncer. São resultados bastante semelhantes, bastante contundentes. O JAMA, em 2005, também fez uma publicação chamando a atenção sobre a distribuição do GH no mundo. O GH movimenta algo em torno de 1,5, 2,5 bilhões por ano, isso em 2005. 30% do GH prescrito nos Estados Unidos não são aprovados pela FDA. A FDA seria um órgão análogo à Anvisa, né, que regulamenta o uso de medicações para determinados fins. Em 2004 foi reportado oficialmente que de 25 a 30 mil pessoas fizeram uso de GH na medicina, em terapias anti-envelhecimento. O custo médio do tratamento varia entre 500 e $1.000, então ele é extremamente dispendioso. Nos Estados Unidos, a regulamentação para o GH se dá pela deficiência da produção do hormônio ou pelo fato do indivíduo apresentar o vírus, né, HIV, levando em consideração que a deficiência de GH deve apresentar concentrações menores que 5 nanogramas por ml. No Brasil, a faixa é um pouco mais ampla, né? A gente já pode prescrever quando você tem uma deficiência, uma concentração abaixo de 3 nanogramas por mililitro. E o marketing explora a ideia de que o GH seria um suplemento alimentar, né? No Brasil, hoje, você encontra ele em diferentes modelos. Você tem sublingual, você tem gel, você tem, oh meu pai do céu, adesivo, nada disso funciona. O GH aqui, efetivamente, tem algum tipo de resultado que é ridículo de pequeno, enfim, mas tem algum tipo de resultado. Ele é o subcutâneo, né? Injeção. Mas pelo fato dele ter essa ideia, ele é extremamente vendável. O JAMA, em 2002, fez um estudo brilhante em que ele combinou a administração de hormônios esteroides com o GH, e aí, obviamente, em indivíduos mais velhos, né, para ver qual foi o retorno disso. No modelo experimental, a gente tem a descrição da tabela logo ao lado. Se você tiver interesse em olhar como é que foi a seleção dos grupos, é só você pausar o vídeo nesse momento para fazer uma análise, mas eu posso abreviar. Você tem um grupo placebo, você tem mulheres que receberam GH e receberam hormônios sexuais femininos, você tem um grupo de homens que recebeu o GH e os esteroides sexuais masculinos, e você tem um grupo só do GH. Bem, o grupo que recebeu o GH foi administrado inicialmente 30 microgramas por quilo de peso na primeira semana. Logo depois disso foi reduzido para 20 microgramas por quilo, 3 vezes por semana. As mulheres que receberam hormônios sexuais, elas receberam 100 microgramas por dia de estrogênio, mais 10 miligramas por dia de acetato de medroxiprogesterona durante 10 dias do ciclo, que tem 28. Enquanto isso, os homens receberam 100 miligramas de enantato de testosterona quinzenalmente. E aí esses são os nossos resultados. A primeira tabela, ela está mostrando para a gente os efeitos do tratamento sobre a massa corporal magra e sobre o total de gordura, né, acumulado no corpo do indivíduo. E aí eu vou chamar a primeira atenção.
Os resultados eles foram analisados após 6 meses de tratamento. 6 meses de tratamento. Em 6 meses de tratamento, as mulheres tiveram um aumento, né, na massa, um pequeno aumento na massa magra. O grupo que foi tratado, o primeiro grupo de mulheres foi tratado só com os hormônios sexuais, o segundo grupo foi tratado com GH, teve um aumento também bastante pequeno e bastante semelhante ao grupo anterior. E as mulheres que usaram os hormônios sexuais junto com o GH também tiveram um aumento bastante pequeno em relação aos outros grupos. Em relação aos homens que usaram testosterona, a gente também observa um aumento na massa magra. Os que utilizaram o GH também observamos um aumento na massa magra. E os que utilizaram o GH com testosterona tiveram um aumento um pouco maior da massa magra. Bem, e aí a pergunta que eu faço é: se 6 meses de tratamento com hormônios, 6 meses de tratamento com hormônios promoveram resultados tão pouco significativos, um investimento financeiro absurdamente grande, uma disfunção na via de secreção do GH vai ser determinada, levando em consideração que são sujeitos saudáveis, será que realmente vale a pena? Será que realmente vale a pena a gente fazer o uso do GH e o uso da testosterona, ou o uso do GH e o uso de hormônios sexuais femininos em busca de uma melhora na performance, uma melhora na composição corporal, levando em consideração todos os riscos que isso vem a ter? Será que uma dieta adequada, uma suplementação com fatores dietéticos adequada não seria suficiente para promover essa melhora? Bem, eu, sinceramente, não consigo entender o porquê do uso. Quer dizer, consigo, é mercadológico, né? Você vai ao médico buscando isso e ele prescreve para você com um discurso de que seria a contenção de danos, né? Ele deveria não prescrever e deveria receber você caso você fizesse o uso por uma via não permitida, né? Se você apresentar algum tipo de anormalidade, aí sim ele faz a contenção do dano. Não fazer a contenção do dano prescrevendo a medicação. Para mim isso também não faz sentido. Bem, em relação à redução da quantidade de gordura no corpo, percentual de gordura, as mulheres apresentaram redução em todos eles, né? Os homens também apresentaram redução em todos os grupos. E aí o interessante é a gente perceber que todos também têm resultados significativos em relação ao placebo, né? Então os caras que não administraram os hormônios, mas que acreditavam estar administrando, esses também, esse grupo não teve uma melhora em relação ao grupo tratado. Também foi avaliado a força, a gente teve aumento de força em todos os grupos, e aí mais uma vez a gente teve um leve aumento na força em todos os grupos, todos tendo resultado significativo em relação ao placebo. Chama atenção mais uma vez, se eu quero ter um ganho de força, será que realmente é preciso administrar hormônios durante 6 meses, gastando uma fortuna para ter esse tipo de resultado? Bem, em relação às condições adversas, eu nem marquei, porque todos apresentaram edema, todos apresentaram síndrome, todos que eu digo, um grande número de indivíduos apresentou edema, um grande número de indivíduos apresentou a síndrome do túnel do carpo, um grande número de indivíduos com dores articulares, um grande número de indivíduos com dores nas mamas, alguns indivíduos desenvolveram ginecomastias e poucos desenvolveram dor de cabeça, mas existe um efeito adverso no que diz respeito ao uso do hormônio. Em relação à glicemia, né, quase todos os indivíduos apresentaram um prejuízo no controle da glicemia, começaram a trabalhar com faixas de glicose no plasma acima do normal e alguns poucos entraram na faixa que é considerada uma anormalidade grave, né, que seria a diabetes. Exatamente pelo fato de eu prescrever algo que define resistência insulínica, o meu corpo então aumenta a produção de insulina, eu fico hiperglicêmico, fico hiperinsulinêmico, pelo fato do meu pâncreas estar sobrecarregado em algum momento, ele pode entrar em falência. Então, o aumento da secreção da inserção do GH pode sim determinar diabetes. E aí, por último, eu coloquei esse artigo de 2017, que foi publicado num jornal de grande impacto, né? Esse estudo mostrou uma alta correlação entre o uso de GH e diferentes tipos de câncer. Eu não coloquei os dados porque é uma tabela gigantesca. Esse estudo trabalhou com quase 27 mil pessoas distribuídas na Europa, em diferentes países da Europa, avaliando a ocorrência de câncer com o uso prévio de GH. Então, se você tiver interesse também de analisar dados atuais, é só você olhar a tabela. E aí, ao final dessa aula, eu te levo à reflexão.
será que, com resultados tão ínfimos, num tratamento tão longo e tão custoso, será que realmente vale a pena fazer a administração do GH, levando em consideração todos os riscos que ele propõe? Aumento da incidência de câncer, aumento da incidência de diabetes, e redução da longevidade, porque a gente também viu, né? Apesar da medicina anti-envelhecimento preconizar o uso por um processo de rejuvenescimento, o que a gente vê é quem apresenta maior longevidade são indivíduos que têm a via de sinalização suprimida. Bem, eu espero que essa aula viralize realmente, que muitas pessoas assistam essa aula, porque o que tem hoje no YouTube não é algo interessante e nem correto no que diz respeito ao uso do hormônio. Vamos ter um pouquinho mais de consciência com a saúde. Um beijo, galera!